21 de fevereiro, leitura de Provérbios, capítulo 23. Nós estamos gravando nesse mês de fevereiro uma série chamada Provérbios em Execução. E o propósito de Provérbios em Execução é lembrar que não adianta você ler as Escrituras e não colocar em ação, não colocar em execução. É colocando em execução aquilo que nós aprendemos nas leituras de Provérbios que você colherá melhores resultados no seu dia a dia. Hoje, sendo o dia 21 de fevereiro, estamos próximos do Carnaval. E no Carnaval, muitas pessoas abandonam as promessas que realizaram na virada do ano de seguirem mais a Deus, de orarem mais, de falarem mais com Ele, e muitas pessoas que fizeram promessas já abandonaram as promessas lá no dia 15 de janeiro. Outras desceram das promessas no dia 30, 31 de janeiro. Lá pelo dia 15 de fevereiro, mais uma leva de pessoas abandonou as promessas que realizou na virada do ano. E agora que vai se aproximando a época do Carnaval, logo depois do Carnaval, muitas pessoas vão entrar na bebedice, na prostituição, na fornicação, no adultério e logo depois vão se arrepender e dizer: agora que já ficou tudo estragado, fica estragado mesmo e vamos prosseguir bebendo e fumando e adulterando e se prostituindo e vivendo em todo tipo de fornicação e desonra a Deus. E aqueles que querem ter uma vida com Deus devem se lembrar que esse período do Carnaval é um tempo de fortalecer a oração, a leitura bíblica e a reunião com irmãos, amigos, pessoas que estão comprometidas em conquistar resultados melhores na sua vida. Provérbios capítulo 23, nós estamos no capítulo 23 porque fevereiro tem 28 dias, Provérbios tem 31 capítulos, então, para encaixar os 31 capítulos nos 28 dias de fevereiro, nós lemos os capítulos 1 e 2 no dia 1º, depois lemos os capítulos 8 e 9 no dia 7 e adiantamos 2 capítulos. Então, hoje é dia 21, estamos lendo o capítulo 23 e no dia 28 nós vamos ler os capítulos 30 e 31. A leitura de Provérbios 23 fala sobre comida e bebida. Como que você tem se alimentado e como que você tem lidado com a questão da embriaguez, da bebida alcoólica. E Provérbios, capítulo 23, também traz um outro assunto à tona, que é o cuidado em relação aos convites que nós recebemos. Que muitas vezes as pessoas nos convidam para um almoço, para um jantar, mas elas querem fazer propostas para nós. Elas querem, talvez, fazer propostas. De repente você recebeu um convite de alguém, mas o convite para aquele jantar é de depois levar para uma proposta indecente, depois levar para uma proposta inadequada, indevida. Então, antes de você receber um convite de alguém, antes de você ir até esse convite, pense: qual é o propósito desse convite? Vamos ler aqui o versículo 1. Quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você. Versículo 2. E encoste a faca à sua própria garganta, se estiver com grande apetite. Versículo 3. Não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Versículo 4. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. Versículo 5.
As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Versículo 6. Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseje as iguarias que lhe oferece. 7. Pois ele só pensa nos gastos. Ele lhe diz: coma e beba, mas não fala com sinceridade. Versículo 8: Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará a sua cordialidade. Então nós vemos que nesses primeiros 8 versículos ele fala justamente sobre isso. Quando você recebe um convite para um almoço ou para um jantar, naquela refeição, e às vezes a pessoa é uma autoridade, às vezes a pessoa é um líder, é um chefe, é um gestor, uma pessoa que convidou você, preste atenção se você come demais. Porque de repente você come demais, de repente você parabeniza a pessoa e agradece pelo convite que ela fez a você, e na verdade ela está testando e vendo como é que você se comporta nos eventos públicos, nos eventos sociais. De repente ela está interessada em saber o que você pensa a respeito de alguma coisa para ver se promove você ou para ver como identificar pontos fracos em você para que possa destruir você. Existe nesse mundo todo tipo de intenção. Então, outro dia conheci uma mulher que ocupava uma alta posição e ela estava dizendo: nessa vida eu já dei muita refeição para muita gente para poder permanecer nesse lugar em que eu estou. Tudo falsidade, mas é a minha parte e eu tenho que fazer. E aí, naqueles jantares, almoços, churrascos, é tapinha nas costas e é que bom que você veio, mas tudo com segunda intenção. Então, Provérbios 23 fala sobre isso. Quando você é convidado para um almoço, para um jantar, pense quem está convidando. Coloque uma faca na sua garganta para que você não coma em excesso. Cuide com relação ao que você fala, porque você pode falar palavras que você vai desperdiçar. E o texto do capítulo 23 de Provérbios ainda fala, aqui no versículo 6, para você não aceitar a refeição de um hospedeiro invejoso. Tem aquela pessoa que convida os colegas de trabalho, convida as pessoas e fala: coma à vontade. Mas na verdade a pessoa está pensando nos gastos. Então veja bem como se porta. Ontem nós falamos de Provérbios 22 e Provérbios 22 fala sobre zelar pela boa reputação. Então nós falamos que a boa reputação envolve a forma como você se veste, a forma como você fala, aquilo que você fala e como você se porta. Dá para fazer uma conexão entre ter uma boa reputação e tomar cautela em relação a esses eventos de almoços e jantares em que você é convidado e que você tenha um bom porte, um bom comportamento e cautela nesses lugares. Versículo 9. Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Então, preste atenção naqueles que são seus amigos, naqueles que estão à sua volta. Junte-se com pessoas que estão buscando o mesmo que você. Sabedoria, conhecimento, prudência, discernimento, crescimento, evolução. Fuja daqueles que só querem gastar o tempo com tolices. Versículo 10. Não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada as terras dos órfãos. 11. Pois aquele que defende os direitos deles é forte. Ele lutará contra você para defendê-los. Então, versículo 10 e 11. Não coloque a mão naqueles que são mais fracos.
Você pode pensar, vai ser como tirar chupeta de neném, como eles dizem, né? Vai ser moleza conseguir ganhar essa vantagem dessa pessoa. Mas depois, o Senhor, o próprio Deus, lhe cobrará. Gálatas capítulo 6, versículo 7, fala que não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Aquele que semeia na justiça receberá a justiça, mas aquele que semeia no pecado colherá as suas consequências. Versículo 12. Dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Então, o versículo 12 fala sobre ter disciplina. Tenha disciplina na sua oração. Ore todos os dias. Tenha disciplina na meditação da palavra, para que você tenha alimento espiritual para vencer os desafios diários. Tenha disciplina em relação à sua alimentação. Você precisa cuidar e remover, eliminar, reduzir a quantia de frituras, lanches. Prefira refeições saudáveis. Beba água, tenha disciplina com relação a isso. Se você tem dificuldade de beber água, coloque no alarme do seu celular para que você lembre de beber água. Coloque ao longo do dia alertas, beber água, para que você preserve a sua saúde. Previne pedras nos rins, previne desidratação, faz com que o seu cérebro funcione melhor. Seja disciplinado em relação ao seu sono. Tenha disciplina e inclua um hábito de ler todos os dias pelo menos 30 minutos. Você pode fazer isso pela manhã. Orar, ler a palavra e ler 30 minutos de um livro, todos os dias. Se você tem dificuldade de ler um livro na sequência, escolha 2 livros. E você pode ler um dia um e outro dia outro. Você vai avançando em 2 livros ao mesmo tempo. E os seus ouvidos, dedique os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Versículo 13. Ainda no 12. Cuide, tenha disciplina na sua inteligência emocional. Anote o que pode estar deixando você nervoso, ansioso, e anote do lado o que eu posso fazer para vencer essa ansiedade e essa preocupação. Converse com um pastor, com um psicólogo, com uma pessoa que tenha experiência em aconselhamento sobre essa situação para que você supere isso. Versículo 13. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Versículo 14. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Então, versículos 13 e 14. Ali no capítulo 22 de ontem, nós falamos a respeito da importância de disciplinar os filhos e falamos que muitas pessoas não prestam atenção, mas a fase da infância é a fase em que mais facilmente você molda o caráter de uma pessoa no futuro. Na infância, quando você corrige a criança, ela aprende mais rapidamente a disciplina e os princípios e valores que vão conduzi-la por toda a vida. Versículo então: corrija os seus filhos, coloque-os em disciplina, pois isso ajudará no futuro. Versículo 15: Meu filho, se o seu coração for sábio, meu coração se alegrará. 16: Sentirei grande alegria quando os seus lábios falarem com retidão. Esses versículos 15 e 16 é Deus falando comigo e com você. Deus dizendo: se você for sábio, eu vou ficar alegre por sua causa. Eu vou ficar alegre porque eu sei que você terá bons resultados. 17. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre ao Senhor. Versículo 18. Se agir assim,
certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Versículo 19: Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. 20. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne. 21. Pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Então aqui esses versículos 20 e 21. Não fique com os bêbados, nem com os que comem em excesso. Eles gastam tudo em festas, bebidas e churrascos, almoços, jantares e vivem só atrás disso. Não se preocupam com o seu desenvolvimento. O Deus dessas pessoas é a bebida e o ventre. Versículo 22. Ouça o seu pai que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Versículo: muitas pessoas se esquecem dos seus pais quando eles começam a ficar envelhecidos. Nós estamos passando por um tempo em que as pessoas não querem mais ficar velhas. Elas muitas vezes fazem cirurgias plásticas, elas fazem de tudo para escapar da velhice. Mas a velhice, ela faz parte da vida, assim como também a morte. Talvez você seja essa pessoa que está envelhecendo e pensando: logo vou partir dessa vida. Mas saiba que Paulo escreveu em Filipenses que o morrer em Cristo é ganho. Então, se você está com Cristo e você está seguindo a Ele, saiba que logo você estará com Deus. Logo o Senhor lhe dará uma vida nova num corpo glorificado. E você que nunca pensou a respeito da morte, e você que desrespeita os mais velhos, quando você está numa fila e tem aquela pessoa que passa na sua frente porque ela tem a senha preferencial, lembre que aquela pessoa já viveu mais que você e que ela precisa do descanso. Você pode pensar: mas essa pessoa não tem nada para fazer e eu tenho muitas coisas para fazer. Isso fala sobre a sua gestão do tempo, que você não está administrando bem o seu tempo. Então veja a sua paciência e lembre-se, você também vai envelhecer e você também terá que enfrentar a questão da morte. Se você ainda não recebeu Jesus na sua vida, pense nessa situação de receber Jesus, para que você siga com Ele nessa vida e possa, na hora da morte, saber que está com Ele. E falando sobre morte, ninguém precisa ficar velho para morrer. Pode morrer com 15, 16, 20, 25, 30 anos. E se você morrer hoje, você está pronto para encontrar a Deus? Versículo 23. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. O versículo 23, então, aqui está dizendo: preste atenção nisso, se você quer prosperar, compre verdade, sabedoria, disciplina e discernimento. Sem disciplina, você não vai a lugar nenhum. Nós já meditamos em Provérbios 12. Provérbios 12 é um capítulo que fala todo a respeito de ter disciplina, que é com disciplina que você vence. Já fizeram uma pesquisa em uma universidade com várias pessoas talentosas e várias pessoas dedicadas e esforçadas. E eles constataram que a disciplina vence o talento. Então, se você é daquelas pessoas que fala: mas eu não sou tão inteligente quanto o fulano, eu não sou tão rápida quanto aquela Maria, esqueça
Porque se o fulano e a Maria não tiverem disciplina e dedicação, eles não conseguem vencer aquele que tem disciplina. A disciplina vence o talento. Então a pessoa, e você que tem talento, uma habilidade em alguma coisa, se você tem facilidade em tocar um instrumento, em matemática, em comunicação, em português ou em aprender idiomas, se você não tiver disciplina, o seu talento não é suficiente para chegar em bons resultados. A disciplina ajuda o talento, potencializa o talento, e a disciplina ajuda aquele que não tem o talento a conseguir vencer os desafios. Versículo 24: O pai do justo exultará de júbilo, quem tem filho sábio nele se alegra. Versículo 25: Bom será que se alegrem seu pai e sua mãe, e que exulte a mulher que o deu à luz. Então esses versículos 24 e 25 falam que quando nós fazemos a coisa certa, os nossos pais se alegram. E o versículo 26: Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. 27: Pois a prostituta é uma cova profunda e a mulher pervertida é um poço estreito. Versículo 28: Como o assaltante, ela fica de tocaia e multiplica entre os homens os infiéis. 3 versículos que falam: fique atento aos mandamentos e fuja da prostituta, da pervertida, porque essas mulheres ficam como assaltantes. O assaltante vem para carregar aquilo que você tem de valor. Essas mulheres querem carregar o seu valor, a sua capacidade de manter fidelidade a Deus e manter a sua fidelidade no seu casamento. No caso dos solteiros, a mulher prostituta e pervertida, ela quer criar no solteiro, criar no solteiro o vício, o prazer do sexo casual e livre, para que ele nunca consiga se firmar em ter uma família. Versículo 29: De quem são os ais, de quem as tristezas, e as brigas de quem são? E os ferimentos desnecessários, de quem são os olhos vermelhos? 30. Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. 31. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. 32. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. 33. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. 34. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro. 35. E dirá: Espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? Enfim, fuja do vício da bebida. Você vai passar por muitos ais, tristezas, brigas desnecessárias, ferimentos, vai ficar com os olhos vermelhos, vai ter a visão distorcida. Quantas pessoas acordaram e estavam na cama com uma pessoa estranha e dizem: Eu não queria ter feito isso. Fuja da bebida. Então, fuja dos convites, almoços, jantares que são oferecidos a você. Preste atenção antes de dizer um sim a um convite desses. Não se deixe levar pelo estômago, não se deixe levar pelo ventre. Tem muitas moças que marcam encontros nesses aplicativos de relacionamento e nem tem interesse naquele garoto, naquele homem, que elas aceitam o convite só por causa da refeição. Você vale só uma refeição? Não é melhor você estudar e buscar pela sua dedicação, pelo seu esforço, aquilo que você precisa, porque é uma coisa que você vai ter para sempre. Tendo o seu ganho, tendo o seu lucro, tendo o produto do seu trabalho, você vai ter aquilo que você quiser comer sempre, sem precisar entregar
a sua companhia a uma pessoa que você não quer. E pense sobre as implicações éticas a respeito disso. Se você vai a um encontro que você realmente tem interesse em estabelecer um namoro ou um relacionamento com aquela pessoa, isso é uma situação. Outra situação completamente diferente é você já saber que você não tem interesse naquela pessoa, mas você vai pensando em ganhar uma vantagem de uma refeição. Então pense nas questões, nas implicações éticas, nas implicações morais. Você ainda é uma pessoa que vai além de um prato de comida, por mais caro e por melhor que seja esse prato de comida. Que você reflita nisso, que você pense a respeito disso, que você tenha um pensamento em desenvolvimento e crescimento pessoal, crescimento e desenvolvimento nos seus valores éticos e morais. E você, que é homem e que muitas vezes diz: vou oferecer uma refeição e vou colocar aquele vinho porque eu tenho uma segunda intenção. Pense se você gostaria de ter um relacionamento com alguém que ficou com você nessa condição. Muitas pessoas começam relacionamentos assim e depois acabam terminando com separação e divórcio porque quem começa um relacionamento errado, com esses princípios, com esse caráter, com essa forma de compreensão dos relacionamentos, acaba naufragando. Comece certo. Comece com pessoas que temem ao Senhor e comece fazendo a coisa certa com a intenção certa, porque é isso que vai trazer firmeza, alicerce para a sua futura relação conjugal, e é fugindo da prostituição que você consegue conservar a capacidade de manter o foco dentro da sua família e no seu relacionamento. Muitas pessoas se envolvem na promiscuidade e depois têm dificuldades de levar avante o casamento. Que você fique atento e fuja dessas situações. Deus abençoe a sua vida.